Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A nossa presença hoje é de uma personalidade, de um profissional reconhecido no mercado publicitário do Espírito Santo e que está enveredando por novas dimensões da sua própria atividade, que é o marketing. Ele é reconhecido como expert em marketing e nós passamos a conversar com ele agora, é o publicitário Álvaro Moura. Então, Álvaro, eu estou anunciando aqui, na verdade, essa ampliação de arco de atividade sua, porque você tem uma empresa já consolidada na área de brand, de marketing, de empresas, que é a Premium. E agora você está enveredando no evento. Você já trabalhou, você já atuou numa campanha política e está se consolidando também nessa área. Bom, obrigado. É uma honra estar aqui nessa prestigiosa bancada com você. Não me lembro quantas entrevistas nós já fizemos, mas com certeza nenhuma delas foi... A última você estava deixando o mercado para fazer aquela incursão. A última eu estava na criação da Adélia, na minha segunda atividade aí, que é a criação da minha vida de padeiro lá, né, na Adélia. O marketing político, que é muito diferente da questão do marketing eleitoral, ele é uma coisa que vem ganhando cada vez mais importância no mundo contemporâneo e com os novos desafios, com a questão da tecnologia, das redes sociais, de todo mundo ligado na internet, na hora que o palanque, a praça e a rua vão para a mão das pessoas no telefone celular, ele passa a ser cada vez mais uma atividade, uma disciplina que requer muita técnica, muito conhecimento e muita estratégia, né? Então, eu acho que é uma atividade que tende a crescer muito no Brasil e como tem crescido no mundo e tendo cada vez mais uma dimensão profissional, uma dimensão mais metodológica, assim, numa pegada mais empresarial. Ô Álvaro, eu acho que você nem sequer era nascido quando um cara proferiu uma frase que depois se tornou famosa e passou a ser um mantra na comunicação. A primeira delas foi de que a conectividade no futuro faria do mundo uma aldeia global. Hoje vivemos a aldeia global. Marshall McLuhan. A outra frase dele é de que o meio é a mensagem. Você diria que no caso da internet, especificamente com o advento da internet, fazendo essa disruptura total com tudo, o meio também é a mensagem? Rapaz, quando eu entrei na faculdade de comunicação, lá em início dos anos 80, esses caras eram os grandes teóricos do mundo, né? Eu não acho não, Eustáquio. Eu acho que a internet é uma plataforma de distribuição, é um meio absolutamente diferente do tudo que está aí, né? Porque eu, sinceramente, eu não sei diferenciar para você. Na hora que você tem um celular ali, se a gente for tomar como referência os conceitos de mídia anteriores, você tem um jornal ali dentro, você tem um rádio ali dentro, você tem um jornal ali dentro, você tem a televisão ali dentro, você tem um cinema. Mas você está aprendendo a falar em 30 segundos, vendendo o peixe em 30 segundos. Você tem que vender o peixe em 30 segundos porque a atenção é disputada o tempo inteiro por N plataformas. Quer dizer, você está lendo uma matéria aqui, eu continuo sendo um consumidor de notícia de grandes marcas de mídia, continuo lendo 6 jornais diários. Você está aqui, mas está entrando uma mensagem de rede social em cima, né? Está entrando um alerta de uma outra plataforma que você viu. Então, eu acho que a internet ela é um meio, mas que você tem 500 tipos de mensagens aí, que vai da dark web, que vai a questão dos filmes de sexo, que vai a questão política, que foram os filmes. Então, eu acho que ele é um meio e que ele cabe tudo quanto é tipo de mensagem colocada dentro dele. Então, vamos recolocar uma questão a partir do... Não tem como não reconhecer a disruptura que a internet representou. Você é um cara de mídia, né? E você foi gestor de mídia de plataformas diferentes na época, rádio, televisão, jornal, não foi isso? Eu estava no time, eu liderei o time que criou o primeiro jornal digital do Espírito Santo, que foi o Gazeta Online. Gazeta Online, então. Eu estava no time que dos primeiros passos da Globo.com,
né? Eu, de uma certa forma, junto com uma série de colegas brilhantes, eu estava no time e liderei muito dos processos da digitalização da Gazeta. Então, né? veja bem, então, tentando retomar uma linha de raciocínio, dizem que a rede social, por exemplo, ela foi potencializada pela tecnologia, porque se você digitalizar e conectar, acaba o espaço. Antigamente, a rede social era calçada, onde os vizinhos se reuniam, depois os agrupamentos, onde os grupos interagiam. Hoje, isso é franqueado a todo mundo. O que eu quero dizer é o seguinte, mas você acha que, na verdade, os conteúdos são os mesmos e não estão condicionados às especificidades desses novos modos de transmissão? Rapaz, eu acho que a partir da hora que você tem uma ferramenta na sua mão e que você também se torna um produtor de conteúdo de uma forma muito fácil, e você emite esse conteúdo de uma forma muito fácil, cabe de tudo, tem de tudo na rede, né? Tanto do ponto de vista de comércio, quanto do ponto de vista de conteúdos, de livros, dos mais diversos existentes. Então, com a sua expertise de comunicação, de marketing, quando você se volta para o mercado político, como é que você divisa, como é que você considera a perspectiva de trabalhar uma campanha? O que você está considerando, o que são os elementos que você acha que estão colocados para você desenvolver? Olha, num mundo que muda numa velocidade brutal e gigantesca, né? Se você for olhar o contexto do Brasil, números recentes publicados pela empresa canadense chamada Hotsuite, que trazem um panorama de internet, consumo de plataformas de internet no mundo. Esse número é de fevereiro de 2022, então é um número fresquíssimo, já pegou essa transformação do Brasil. O Brasil tem 214 milhões de habitantes para 224 milhões de telefone celular. Né? Desses 224 milhões de habitantes, você tem 79,8% deles conectados em rede, seja através de telefonia, seja através de Wi-Fi. E se a gente considerar esse público como 100%, 98% deles tem um telefone e um smartphone na mão. Então, não existe mais fim do mundo, né? Dentro do contexto eleitoral, dentro da eleição desse ano, essa eleição já é uma eleição que traz uma série de modificações, né? Ela é a campanha mais curta da história. Ela é uma campanha com uma enorme predominância de praticamente 100% de dinheiro público, num volume jamais visto, né? Mas eu acho que a principal disrupção dessa eleição e que precisa se parar e olhar, e eu acho que existe uma metodologia nova, é que 100% dos eleitores estão conectados. 100% dos eleitores utilizam o WhatsApp. A plataforma a rede social mais utilizada no Brasil é o YouTube, seguida pelo TikTok, né? O WhatsApp é uma ferramenta de conversa, mas do ponto de vista de distribuição de conteúdo nesse formato de rede, você tem primeiro YouTube, segundo TikTok, terceiro Instagram e quarto Facebook, né? Então, ele é uma coisa nova, é um mundo muito diferente para ser trabalhado. Álvaro, e muda a persona do eleitor? Ou seja, você tem hoje um caleidoscópio de perfis, dos mais variados tipos. Ou seja, não dá para você trabalhar considerando eleitores de um certo nicho. Como é que se resolve isso? Como é que você propõe isso para o seu cliente? Olha só, eu acho que você tem uma mudança gigantesca aí, que é o acesso à informação. A média de uso as pessoas passam em média 10 horas conectadas por dia, né? Um consumo de informação infinita. Então, no Brasil, para qualquer lugar do Brasil, nos diferentes cargos, você sempre teve uma relação daquela do político, que numa determinada região, ele contrata um cabo eleitoral, né? Ele dá papel, ele dá carro, esse cara contrata outros cabos eleitorais e eles fazem a campanha assim, né? Então, em tese, um político localizado na Grande Vitória pode ir para o interior de qualquer lugar do Espírito Santo, numa campanha dessa proporcional, contratando um líder local sem nunca ter ido lá, né?
Acontece que esse cara que ele estava contactando era um cara que até 5 anos, 6 anos atrás, ele tinha uma relação no entorno dele, era a relação com a família, do bar, do pastor, da igreja, né? Você tinha um modelo de comunicação em que só um falava, né? Falava para muitos, e essa comunicação era uma comunicação unidirecional, né? Hoje não. Então, eu tenho muita dúvida da eficiência desse modelo, porque lá quando você tinha 1, 2 que falava, era uma coisa. Hoje, cara, se você for pensar direitinho, tem um grupo de WhatsApp da família, do colégio, da igreja, da turma do futebol, do ex-aluno do colégio, e de não sei mais o quê, e aí tem 500 grupos de WhatsApp. Essa eleição será uma polarização talvez maior da história brasileira, e esse cara tem múltiplas fontes de informação. Então, a jornada de decisão do voto, ela vai ser uma doideira. Ela vai ser muito diferente do que foi antes. E eu acho que mais do que nunca você precisa de técnica, você precisa de metodologia, você precisa de uma mercadologia absolutamente contemporânea para enfrentar isso. Acho que será uma eleição de muitas surpresas do ponto de vista eleitoral, porque se tem uma máxima que funciona no mundo inteiro hoje, é de que políticos tradicionais não nos representam. Isso continua colocado aí. Eu não sei se você vai ter uma questão central, como da eleição passada, de renovação. Talvez a conjuntura brasileira hoje coloque outras questões na mesa, mas que a jornada de decisão de voto vai ser diferente e, obrigatoriamente, quem quiser ganhar a eleição vai ter que adotar estratégias diferentes. Você diria, então, que aqueles dados tradicionais aqueles dados básicos, tradicionais são dados que normalmente conduziam as análises baseadas em perfis demográficos, não prevalece mais, então? Não, eu não acredito mais nisso. As pessoas não estão orientadas por sexo, renda, idade e tal, assim. Escolaridade. Eu tenho um filho de 20 anos que estudou o 2º grau numa escola particular, integral. Ele é estudante de Direito, também estuda numa faculdade particular. E ele é louco por Fórmula 1. Ele é louco por corrida, né? Na mesma hora que ele está assistindo uma corrida, você vai ter alguém lá ribeirinho do Amazonas, você vai ter alguém no interior do Senegal, você vai ter alguém num castelo em Mônaco, né, que vai estar assistindo essa mesma corrida pelo mesmo canal do YouTube, pelo mesmo celular e pelo mesmo sinal de Wi-Fi. Então, nesse caso, você está falando de nichos feitos por pertencimento de interesses. Eu acho que o mundo hoje é dominado por nichos. Eu acho que você não tem mais ninguém no poder e o poder está sendo exercido pelas pessoas organizadas e segmentadas em nicho. Olha só, os grandes jornais do mundo, e agora eu sei que Folha e Estado estão fazendo isso hoje, eles criaram a figura do indexador de pesquisas, né? E aí ele coloca lá o conjunto das pesquisas que eles estão fazendo, para você ir vendo a evolução, também para você tirar uma média. Porque as pesquisas continuam sendo orientadas por sexo, renda, idade, nível de escolaridade e tal. E não é assim que a sociedade contemporânea roda. Não é assim, isso acabou. Quero comunicar ao nosso querido telespectador que nós estamos contando hoje com a presença, inaugurando uma sessão aqui, constituída pela participação do artista Tom Fernandes, que estará fazendo o desenho e a caricatura dos nossos entrevistados. A presença do Tom vem acrescentar um pouquinho mais de conteúdo ao nosso programa. Toda vez que eu venho para entrevista com você, eu fico com medo da pergunta difícil, né? Agora tem 2 medos, né? É da pergunta difícil e a caricatura que vai sair lá do Tom. Ele vai fazer uma leitura favorável. Favorável. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Voltamos com a presença do especialista em marketing, Álvaro Moura. Eu vou falar especialista em marketing, porque em alguns aspectos, marqueteiro virou um pejorativo para os bruxos políticos, então eu vou falar marqueteiro.
sou meio pejorativo. Eu não acho que você seja só um publicitário, né, Álvaro? Com toda essa história que você tem aí em marketing, fazendo posicionamento, você faz gestão de brand, a Prêmio faz gestão de brand, né? Eu trabalho em 5 áreas e faz gestão de brand. 5? Cita quais as outras áreas aí? Trabalha em marketing promocional, estratégia, branding, a questão da comunicação e do marketing, e relacionamento institucional e inteligência institucional. Então você está, de uma certa maneira, inaugurando agora essa pegada do marketing voltada para o campo político. A gente está pensando empresarialmente, o nosso formato de atuação vai ser com abordagem de marketing mesmo. E uma abordagem que é a nossa abordagem da Prêmio, que é uma abordagem 100% singular, técnica, metodológica do que acontece aí e tal. E com uma coisa muito legal que eu acho hoje, é porque, assim, quando eu comecei na profissão lá atrás, a gente fazia muito benchmarking fora, né? O conhecimento era uma coisa que já estava consolidada, então ia para evento fora, eu fui muito para a RBS, fui muito para a TV Globo, para a gente ver o que estava acontecendo, né? Hoje, essas tecnologias todas estão sendo feitas em real time, os problemas são de todo mundo lá, o problema do New York Times é o mesmo problema da Gazeta, enfim, você tem uma coisa muito nova, muito dinâmica e acontecendo em tempo real. E a gente tem uma brincadeira dentro da empresa que todo dia a gente está reaprendendo a fazer aquilo que a gente faz. Álvaro, as campanhas tradicionais, depois do estágio, tinham fases de lançamento, consideravam a primeira fase de lançamento, fase de consolidação, de desenvolvimento, a reta final, a fase do desfecho. Havia uma expectativa de que o eleitorado, até 2 semanas antes, ele não estava ainda realmente definido, havia muitas definições, e tinha estratégias também que consideravam personas dos candidatos que se enquadravam. Citava, por exemplo, um Barack Obama, um Gerson Camata, como o líder Charme, um Fernando Henrique, outro homem de apelo popular como Lula. Essas coisas, então, a partir do advento dessa instantaneidade, dessa universalidade da teia que é a internet, isso tudo se revoga, então? Isso tudo... As campanhas antigamente, elas tinham financiamento privado, né? As campanhas de antigamente tinham muito mais tempo de televisão que tem hoje e eram muito mais longas. E você tinha uma postura que era essa coisa meio unidirecional, né? Sim. E você fala no comício, você fala na propaganda eleitoral e tal. E hoje isso é muito diferente. Então eu acho que entre as diferenças fundamentais, se eu tivesse que escolher 2, uma é o acesso do eleitor à informação. O fato de você ter um eleitor 100% digital e a praça ter ido para a mão dele e tal. E a segunda, rede social, ela é uma coisa de conexão, ela é uma coisa de engajamento, ela é uma coisa de sustentar. Então, eu acho que é uma coisa de interação. Ela é fundamentalmente, rede social é conversa. Você tem que se conectar emocionalmente com o cara, você tem que sustentar essa conversa e você tem que fazer esse cara ser defensor das suas ideias, porque não tem mais robô, né? A inteligência artificial matou esse robô. Então, quanto mais seguidores, quanto mais gente defendendo na internet, na guerra de narrativa que é predominante, melhor. Mas eu acho que uma mudança é essa, é o acesso à informação ao eleitor. E a segunda é que eu não acredito mais em campanha eleitoral cuja estratégia fundamental seja a propaganda. Eu acho que essa é a mudança fundamental. Eu acho que as campanhas modernas, elas são muito mais de conteúdos, muito mais com uma narrativa muito segmentada e adequada para o público-alvo e de engajamento do seu público-alvo, do seu eleitor, para tornar um defensor da sua mensagem. By the way, já que você falou em estratégia, o que você considera, na verdade, os elementos estruturantes da campanha? Você tem a estratégia, você citou no bloco anterior o posicionamento, que é um fundamento do marketing que permanece, né? Não passa, não acaba. Eu acho que você antigamente você trabalhava muito com a figura do cenário, né? Que era uma coisa mais fixa. Eu acho que o cenário perdeu espaço para um conceito mais de contexto, que é alguma coisa em mutação e que leva em conta muito mais aspectos na hora de você avaliar
do que você utilizava nas questões anteriores de cenário. É claro que eu continuo achando que a ferramenta SWOT ela é fundamental para isso, mas ela é muito mais do que isso, né? A segunda coisa é que num mundo tão diverso, com tantas opções, né, em que a economia da atenção ela é presente o tempo inteiro. 3 segundos para captar um interesse. Terrível. A questão da estratégia. Essa eleição será, sobretudo, uma eleição de estratégia. Quem tiver a melhor leitura, quem desenvolver a melhor estratégia, ele vai ter melhor resultado. Então, eu acho que você tem uma questão de contexto muito importante, eu acho que você tem uma definição de estratégia, e aí a questão do posicionamento, que é uma coisa do marketing lá da década de 40, ela é fundamental, né? Porque, na verdade, posicionamento ele é uma matriz em que você, num eixo, você tem o valor percebido pelo seu público-alvo e num eixo, né, num eixo XY, você tem a diferenciação. Então não adianta você fazer uma coisa muito diferente que pouca gente dá valor. Que não seja percebida. Que não vai ser percebida. E não adianta você fazer uma coisa que tenha muito valor, mas que seja igual ao que todo mundo tem, que você não vai conseguir diferenciação, né? Então, eu acho que essa questão do posicionamento estratégico, ela é uma questão fundamental a ser trabalhada, né? Então, eu acho que é isso, é contexto, é estratégia, é posicionamento, é ter uma estratégia de ataque e defesa muito clara, porque nesse mundo tão fragmentado, não adianta você querer ser 10 coisas, né? Se você for olhar aí o marketing eleitoral do mundo inteiro, geralmente os candidatos estão centrados em três plataformas, 3 palavras-chave, 3 posicionamentos-chave, que é o que dá para você consolidar. Então você imagina nessa eleição de agora, com 7 semanas de campanha, uma pulverização de todo tamanho. Quem acredita em rede social, rede social é sobretudo uma ciência muito difícil. O mundo de você colocar um comercial na televisão, num programa de alta audiência, numa rádio de alta audiência, era infinitamente mais fácil de você trabalhar, claro, do que você adestrar o tal do algoritmo, é uma coisa muito complicada. Então, como é que você vai aparecer em 7 semanas? Porque a rede vai estar congestionada, né? Você imagina a quantidade de gente que vai estar postando todo dia. Aí entra a economia da atenção que você falou. Então, além de tudo que está acontecendo lá, você vai ter lá todos os candidatos. Você vai ter uma guerra de narrativa brutal colocado lá dentro, das mais diversas, né? Porque, conflito mesmo, né? Conflito, porque o conflito de esquerda e direita, ele está colocado. Não rouba casamento gay, não é casamento gay, né? O que é esquerda, o que é direita, esse troço vai tomar conta da rede social. A propósito disso você está falando, Álvaro, pois é, como é que você, enquanto assessor, o cara que está, é o oráculo, está orientando o cara, nesse caso, você vai instruir o discurso do cara segundo então, a expectativa desse nicho, por exemplo, em casamento gay, aborto, outros temas que são polêmicos. Cara, depende do candidato, depende do contexto dele. Por exemplo, eu acho que se você tem um candidato muito alinhado com o bolsonarismo... contra o aborto. Você vai ter que se posicionar claramente nesses valores de família. Sim. Né? Se você tem um contexto muito mais avaliado a essas causas mais específicas, você vai estar alinhado a elas. Se eu pudesse escolher, dentro do contexto, eu passaria no meio delas ali quietinho. Mas é o que todos querem. E ia adiante. É o que todos querem. Eu, a semana passada... Eu estive conversando com um político, ele tem mandato, e a gente estava conversando um pouquinho ele sobre esse candidato. Ele falava assim: Álvaro, é uma doideira, né? Porque eu estou na rua e aonde eu vou as pessoas me perguntam assim: você é Lula ou você é Bolsonaro? E aí, como todo político tradicional, né? Não, então, a minha sorte é que meu partido tem um outro candidato. Então, mas se tiver segundo turno, você vai ficar com quem? Então, vai ser difícil fugir. Vai ser, de qualquer maneira, certo. Difícil. Agora, Álvaro, E só te interrompendo, né? Nosso amigo
Luiz Paulo, tinha uma frase que ele usava muito, que é aquela teoria, né? Você quer ser feliz ou ter razão, né? Ótimo. Acho que a grande maioria dos nossos amigos em rede social quer ter razão, né? Então, essa é uma dificuldade adicional que vai fazer com que essa eleição seja uma doideira. Interessante como é que é a diferença política, né? Ela criou até uma tensão e uma hostilidade entre pessoas que extrapola a relação pessoal, né? Agora, eu quero falar algo para você de uma percepção minha. Não, eu não sou expert, não sou marqueteiro nem nada, não sou. Mas eu acredito no zeitgeist. Eu acredito que cada eleição tem um espírito da época. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que a grande questão é que o espírito dessa época, ele é muito diferente de 4 anos atrás. Sim. 4 anos atrás é uma distância. Olha só. Sim. Essa história da pandemia, aí ela meio que deu um gap nas pessoas, né? Você não sabe muito como é que é, não. Mas olha só. O mundo de 2018, um mundo de 4 anos atrás. Se eu não me engano, a greve dos caminhoneiros foi março. Né? Um dia o Brasil acordou e tinha uma greve de caminhoneiro e o país ia parar. E a greve estava no Rio Grande do Sul, estava no Amazonas, estava no Rio, estava em Vitória, estava tudo em lugar. E aí a mídia brasileira e as pessoas começaram a entender o que é o tal do grupo de WhatsApp, né? E como é que ele serve para mobilizar as pessoas. Então aquilo ali foi 4 anos. O WhatsApp, segundo essa pesquisa aí da internet brasileira, é a principal ferramenta utilizada hoje. Aí, 3, 4 meses depois, na hora que começaram a sair as pesquisas eleitorais com maior intensidade, tinha um tal de Bolsonaro que nunca ninguém tinha ouvido falar, que era um político do Rio, de nicho, de direita, muito ligado Baixo clero, às igrejas, baixo clero, que era líder nas pesquisas. Aí as pessoas se tocaram, né? O mundo político se tocou que, esse negócio de rede social, de grupo de WhatsApp, como é que mobiliza, como é que faz isso, como é que junta tudo. Cara, isso tem 4 anos. Você conversa com qualquer pessoa aí que está disputando a eleição e os assessores, os diversos bruxos, os diversos marqueteiros, né? Não, é rede social. Mas qual rede social? É a rede social do post, pelo post? E o que, exatamente? E o que colocar na rede social? Acha que... Estratégia. Fala em estratégia. Entender como é que funciona. Entender que menos é mais. Entender que o algoritmo é um bichozinho treinado e que quanto mais tempo você ficar no ar, o movimento, ele já mais ele fica, né? Que você fazer uma programação para você atingir uma determinada persona, um determinado tráfego, existem 500 formas de fazer que tem gente especializadíssimas nisso. A gente na Premium, nós temos uma pessoa que faz para gente, inclusive para os nossos. Nós não sabemos fazer isso. É uma coisa muito específica. É uma expertise, Claro. E aí ela entra a questão de um nicho, porque na grande maioria das vezes você pode até segmentar município e tal, mas na hora que você começa a discutir aquilo ali, o cara quer saber se você viajou, quantas vezes você viaja por ano, o que você come. Aí você tem uma série de hábitos comportamentais que são fundamentais para você conseguir encaixar a mensagem adequada para aquele público adequado na cobertura e na frequência, porque esse é um outro conceito ignorado, mas aquele conceito lá de trás da mídia, de cobertura e frequência, do GRP, de quantas mensagens eu preciso para mudar um determinado comportamento, para mudar o isso continua atualíssimo na rede social. Sim, alcance, né? Alcance e frequência. Publicações. Bom, vamos apresentar aqui agora a colaboração do nosso... Rapaz, você olha o que você vai botar aí, hein, bicho? Você sabe que eu até tô bonitinho nisso aí, Eustáquio? Gostei, viu? Obrigado. Aí. Maravilha. Vamos destacar para você aqui, vamos entregar... Tem que ter seu autógrafo aí também, né, Eustáquio? Aqui, mas o principal é dele aqui, né, Álvaro? Sua passagem por aqui no momento que você está... E estou estreando, né? Estreando essa nova sessão do nosso programa. Contando Obrigado, com o talento do Tom. Valeu. Entendeu?
E Álvaro, agradecer muito sua presença aqui. Se você quiser outras oportunidades, à medida que o processo avançar, você seguir compartilhando esse desvendar de um novo cenário ou de um novo contexto, como você prefere, né? O contexto, como você explicou, é mais dinâmico que o cenário. De um novo contexto, porque há todo um aprendizado a ser feito, né? Eu acho que tem todo o aprendizado. Eu acho que nessa doideira aí de polarização, eu acho que a mídia vai passar por um momento muito difícil. Acho que jornalistas com a sua experiência, com a sua credibilidade, com o seu know-how de conduzir coisas, vai ter uma pauta fantástica para trabalhar ao longo das eleições e acho que esse campo da mercadologia, do que é uma eleição, onde 100% do eleitorado está conectado digitalmente, e o que significa ser um político nesse novo mundo, eu acho que a gente tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para observar. Eu acho que é outra eleição. Grato novamente, Álvaro. Muito obrigado. A presença hoje do especialista em marketing Álvaro Moura. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.